Olá, internautas do Grupo Liberal. O Jornal Amazônia, que faz parte do Grupo Liberal, está fazendo aniversário agora no mês de abril. O Jornal Amazônia começou há 24 anos. E durante toda essa trajetória, o Jornal Amazônia noticiou muitos crimes, muitas notícias policiais, notícias essas que tiveram muita repercussão na sociedade e cujas investigações foram conduzidas por policiais experientes, por policiais dedicados à profissão. E hoje nós vamos ter a oportunidade, vamos ter o privilégio de conversar com um desses policiais. Nós vamos conversar hoje com o delegado Armando Mourão. Só em falar o nome do delegado Armando Mourão dispensa apresentações. O delegado Mourão é um delegado que já faz parte do imaginário da população paraense. Muita gente, só em citar o nome do delegado, conhece as histórias do delegado, as investigações que ele conduziu, o rigor no cumprimento da lei, a austeridade do delegado Mourão. Então nós vamos conversar hoje com o delegado Mourão. Ele vai falar um pouquinho sobre o começo da carreira dele, ele vai falar sobre as investigações que ele conduziu, a importância de se divulgar as notícias de polícia no jornal. E eu vou começar agora com o delegado Mourão. Delegado, muito obrigado por ter vindo até a gente. Delegado, o senhor tem 54 anos de polícia. É uma vida dedicada à polícia. E eu queria que o senhor começasse nos falando sobre em que ano o senhor entrou na polícia, como é que foi o seu começo na Polícia Civil? Antes de mais nada, em nome da própria Polícia Civil, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de estar aqui. É uma satisfação que se renova rever esse preclaro jornalista com que tantas vezes labutei na profissão. Eu entrei em 1970, eu diria que foi o ano em que tudo começou. Eu comecei lotado na antiga Delegacia de Costumes. A minha primeira lotação de policiamento ostensivo aconteceu na zona do Meretrício, que na época existia e com uma frequência muito grande de pessoas, de bêbados, de militares. E o tumulto ali era um tumulto generalizado e que convinha a nós, policiais civis, único representante da polícia repressiva e preventiva naquele momento, naquela localização, estabelecer o cumprimento de horário, já que tudo ali era subordinado à Delegacia de Costumes, e as pensões alegres, que era o nome técnico aplicado no momento, ela obedecia cegamente o horário de início e encerramento de atividades. A partir das 21 horas, as meretrizes, vamos tratar dessa forma, que era o termo que também utilizado naquela oportunidade, elas não poderiam deixar as casas onde habitavam sem que estivessem devidamente acompanhadas. E isso aí gerava muito tumulto, gerou grandes crises por pessoas que gostariam de que elas saíssem para dividir uma garrafa de cerveja, uma garrafa de cachaça, e nós estávamos ali para impedir, e geralmente isso terminava em tumulto, e as prisões ocorriam com muita frequência e eram levadas para a antiga central de polícia, onde a autoridade plantonista se encarregava de dar o destino final. Delegado, o senhor falou sobre essa época. Quais eram os crimes mais comuns nessa época? Na zona do Meretrício, crime de homicídio, aconteceram vários, lesões corporais, agressões mútuas entre as próprias prostitutas, agressão frequente de prostituta com gigolô. E esses eram os crimes mais próximos, mais fáceis de acontecer. E nós tínhamos uma equipe de 4 investigadores por turno que tinha a incumbência de coibir e impedir essas práticas, que via de regra terminavam na central de polícia, onde o comissário de plantão se encarregava de aplicar as medidas legais correspondentes. Nessa época, o senhor me contou em outra ocasião
que o senhor desvendou um homicídio, que isso acabou atraindo o interesse para que o senhor fosse para a então Delegacia de Homicídios. Isso, houve um homicídio na zona do Meretrício, que vitimou uma prostituta que era muito conhecida por nome Perpétua, e ela foi atacada pelo gigolô. Gigolô, para quem não sabe qual é o termo, eram pessoas que viviam às expensas das prostitutas. Elas faziam programas e uma das diretrizes do dinheiro arrecadado era sustentar, geralmente, esses viciados. E houve esse crime e eu trabalhei no desvendamento, trabalhei na prisão, e isso chamou a atenção da Delegacia de Homicídio da época, dirigida e muito bem dirigida pelo delegado Nelson Figueiredo, pelo subdelegado na época, Lourival Justino. E foi solicitada a minha transferência da Delegacia de Costume para lá. E eu cumpri a determinação do então secretário de Segurança, doutor Haroldo Julião da Gama, e na Delegacia de Homicídios eu resolvi dedicar a verdadeira razão pela qual eu optei pela polícia, que era a paixão pela investigação. E aí aconteceram crimes bárbaros, crimes de alta repercussão no seio da sociedade, o crime da Cigeral, o crime da Casa Navio, o assassinato de uma dona de um cabaré na Travessa da Vileta, aí veio o crime o Monstro do Morumbi, o crime da Mala, e se sucedeu ao monstro o monstro do Monstro do Morumbi, responsável por dezenas de mortes em São Paulo, e aqui chegou a praticar 3. Na quarta tentativa, ele percebeu que estava apaixonado por ela e poupou a vida dela. E por aí nós começamos todo um trabalho de investigação que culminou com a prisão dele em uma habitação coletiva no bairro dos Jurunas, na Vila Almeida, 3º quarto. Esse cidadão, ele foi levado para a central de polícia, confessou os crimes, uns ele negou, e durante o tempo em que ele passou na cadeia, ele tentou contra a própria vida, foi sentenciado pelo Tribunal de Júri do Pará, e como ele também havia sido sentenciado pelo júri de São Paulo, ele foi transferido para lá, e lá, após cumprir a sua pena, veio a morrer. Delegado, daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor falar com mais detalhes sobre esses crimes, que são crimes que mexem muito com o interesse da população, mas antes disso eu queria lhe perguntar quais eram as principais dificuldades de se investigar crimes naquela época, que não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha rede social, quais eram as dificuldades? Primeiro, eu gostaria de me manifestar sobre as facilidades. A facilidade era o nosso desejo de elucidar o crime. Pelo menos a minha paixão era elucidar o crime. Eu ia trazer de volta a vítima, não, mas eu ia satisfazer o ego da família, que queria saber por que morreu e o que seria feito a partir dali. Então eu dediquei horas a fio, eu nunca me preocupei com folga. Para você ter uma ideia, eu estou desde 1985 sem tirar férias. E eu não tenho licença. Quem sabe eu vou ter agora depois de aposentado, né? Mas até agora eu nunca me preocupei com férias, nunca me preocupei com licença, porque acima de tudo estava a dedicação no trabalho. Eu entendia que, à medida em que a gente elucidava um crime, a gente contrariava o interesse dos criminosos, mas a gente também abrandava o coração das vítimas, das pessoas ligadas à vítima. E isso aí foi o que marcou a minha trajetória até hoje. Até hoje, com 54 anos de função, eu chego invariavelmente 7 horas da manhã no meu local de trabalho, porque eu pretendo com isso o quê? Sensibilizar essa turma nova de que, se não houver essa determinação, se não houver esse envolvimento, se não houver a necessidade de você
querer desvendar, nada será feito. O senhor citou agora vários casos de repercussão nos quais o senhor atuou. No cemitério São Jorge, na Marambaia, aqui em Belém, tem o túmulo de uma criança. É, aliás, uma das sepulturas mais visitadas em datas especiais. Muitas velas são acesas lá, brinquedos, e tem muita gente que atribui até milagres a essa criança. Esse crime chocante, bárbaro, ficou conhecido como crime da mala. O senhor desvendou esse caso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse crime. Até hoje eu sinto uma retração emocional quando me deparo com essa situação. A criança, hoje com quase 50 anos de idade, que já ali está sepultada, Diane Ellen, ela tinha menos de 3 anos de idade quando foi sacrificada pelo próprio pai, de alcunha Raimundo Sapateiro, que após violentá-la, ele a matou a golpes de faca que usava na atividade dele como sapateiro. E, além disso, ele conseguiu acondicionar o corpo da criança em uma mala, se dirigiu ao terminal rodoviário de Belém e despachou, como se fosse alguma mercadoria, na mala do carro, e esse corpo foi encontrado em Marabá, qual era o destino do ônibus e onde foi feita a busca pela bagagem dos passageiros. E o mau cheiro chamou a atenção e esse fato foi comunicado à polícia de Marabá e que, sabendo que o crime tinha acontecido aqui, entrou em contato com o delegado Nelson Figueiredo na delegacia de homicídios e aí, juntamente com, na época, o investigador Ivanovic, nós passamos a fazer o levantamento na tentativa de encontrar o Raimundo Sapateiro e eu vim a ter a felicidade de encontrá-lo perambulando pelo Ver o Peso na busca de uma embarcação para fugir. Ele foi preso, foi conduzido à central de polícia, confessou o crime bárbaro e a Diane Ellen, segundo pessoas do meu contato próximo, foram contempladas, pelo menos em tese, por milagres que pediram a Diane. E o julgo popular afirma que ela opera milagres, por intermédio de Deus, naturalmente. E esse túmulo dela é muito frequentado, é muito visitado, é objeto de muitos pedidos, de muitas cartas. Bilhetes são colocados no túmulo dela, que vive permanentemente coberto de velas e de brinquedos em alusão a uma criança que ali foi sepultada. O autor do crime, à época, ficou atormentado? Tem relatos da... Houve uma situação em que ele manifestou o desejo de não mais sair do presídio, mas com o fim da sentença dele, ele foi resgatado por uma irmã e levado para um local que até hoje eu desconheço. O senhor citou agora há pouco o outro crime de muita repercussão, inclusive em todo o país, que foi o Monstro do Morumbi. José Paz Bezerra. Ele matou... Outra característica sua, só interrompendo rapidamente, o senhor lembra com detalhe de nome de vítimas, de acusados, de datas, uma memória privilegiada, né, delegado? O Monstro do Morumbi, ele matou mais de 20 mulheres em São Paulo. 22. Fugiu para Belém. Em Belém ele matou 3. A quarta, ele se apaixonou por ela. Ele já estava apaixonado. Foi por isso que ele perdoou a vida dela dentro da mata para onde ele a levou. Ou seja, um assassino em série. Um serial killer. E ele tinha uma característica pessoal. Você não sabia se ele tinha marcas, cicatrizes, tatuagem, porque ele usava o corpo totalmente coberto do pescoço, a manga da camisa, que era sempre de manga comprida. Então você não tinha condição de identificar corporalmente nenhum aspecto físico, algum detalhe que pudesse facilitar na sua busca. E a nossa busca foi facilitada por essa
da vítima que, apesar da vítima da tentativa, acabou tendo a vida perdoada e, por intermédio dela, nós conseguimos seguir os passos dele e nós o surpreendemos às 5 horas da manhã, numa habitação coletiva, Passagem Almeida, no bairro dos Jurunas, onde, inclusive, após a busca, já havia um certo desânimo da nossa parte por não ter encontrado, e já saindo, eu tive a feliz ideia de voltar, e ao levantar a cama, ele estava dormindo debaixo da cama, totalmente despido debaixo da cama. O que fez com que o senhor, naquele momento, tivesse essa ideia de que ele poderia estar lá naquele imóvel? Nós tínhamos a certeza que era ali que ele estava. As pessoas não sabiam quem era, não sabiam o nome, mas sabiam que havia um homem de atitudes estranhas que pernoitava lá. E, já que ele pernoitava lá, eu tive a feliz ideia de voltar e encontrá-lo debaixo da cama. Delegado, o senhor que investigou muitos crimes, desvendou muitos crimes, tem algum crime, tem alguma investigação que por algum motivo o senhor não tenha conseguido desvendar e é algo que até hoje sempre, não vou usar a palavra atormentar, mas sempre lhe preocupa, sempre faz com que o senhor pense nisso? Não. Os crimes que foram postos à minha disposição para trabalho, nós conseguimos resolver. Crimes que delongaram algum tempo, principalmente aqueles que envolviam o patrimônio, latrocidas. Jaime Moura Maciel é um exemplo. Carlito Caranguejeiro é um outro exemplo. Imaginários de muita periculosidade que não pensavam duas vezes em usar a arma para obter o fim a que se propunha. Vários outros, é humanamente impossível citá-los, já que o programa tem uma duração estabelecida, mas o crime da Cigeral, onde foi morto o senhor Secundino Portela, na época uma referência no empresariado paraense, e foi abandonado dentro de um carro e foi estacionado em frente à casa do juiz federal na época, doutor Anselmo Santiago, e nós conseguimos desvendar. Neilton Ramos e Alípio Mota foram os autores. Dentro do prédio da Cigeral, o Secundino Portela foi convocado para uma suposta reunião, já que ele era integrante do corpo diretivo, e lá ele foi agredido com um tótem de madeira, sofreu uma grave contusão na cabeça e que lhe proporcionou o óbito, e não havia outra alternativa senão ocultar o corpo. E Neilton Ramos, Alípio Mota foram presos por nós, confessaram o crime, foram encaminhados na época para o Presídio São José, era a única referência reclusiva em termos judicial. E esse também foi um crime muito grave, que repercutiu muito, assim como o da Casa Navio, no entroncamento. Foram muitos. Rememorar cada um não é tarefa assim tão fácil. O senhor sempre teve uma imagem profissional sempre associada à austeridade, ao rigor. A gente tem muitas histórias. Isso, no exercício da sua profissão, ajudava ou atrapalhava? Por exemplo, quando um acusado chegava diante do senhor, ele já chegava com muito respeito, imagino, e ele sabia que não adiantava ele ficar fazendo rodeios, porque o senhor ia descobrir o que estava acontecendo. Olha, essa austeridade, ela é inerente da profissão. Você é um delegado, você tem um compromisso com quem? Um compromisso com a sociedade, um compromisso com a justiça. Eu nunca me arvorei a bater em preso. Muita gente pensa disso. Eu nunca dei um tapa no preso. Eu investigava, chegava até ele, e a forma de prender era uma forma enérgica,
geralmente com a proteção das armas, para que eles entendessem que nós estávamos ali dispostos. E quando ele chegava, ele, via de regra, confessava. Então, essa austeridade, ela é inerente de qualquer ser humano que vive de uma forma honesta, de uma forma leal. Você se impõe pelo que você é, não pelo que pensam que você seja. Então, geralmente era assim, chegava, se desse para dar um bom dia, não, bem, senão a porta abria, às vezes de uma forma violenta, mas o objetivo que era surpreender, que o fator surpresa sempre esteve ligado ao meu processo de investigação. Delegado, eu comecei falando do aniversário do Jornal Amazônia. Muitas reportagens suas, evidentemente, foram publicadas no jornal. Eu queria que o senhor me falasse sobre essa importância do trabalho policial ser divulgado na imprensa, e não só para dar um retorno à sociedade, mas também para que a sociedade possa participar, contribuindo, denunciando. Eu entendo que o sigilo da investigação, ele é fundamental. Mas entendo também que seja fundamental você divulgar aquilo que é permitido, que é próprio divulgar, para que o leitor tenha conhecimento e possa, de alguma forma, até lhe ajudar, a partir do momento que tenha uma informação, que tenha uma direção. Então, eu entendo que é fundamental você divulgar, lógico, pela uma via de imprensa séria, uma via de imprensa que trate o assunto com a seriedade necessária. É fundamental você transmitir ao leitor o que você já fez e o que você precisa fazer e que pode, quem sabe, estar ao alcance dele de ajudar nessa tarefa. Até para que as pessoas saibam que aquele crime foi desvendado e elas possam também sentir confiança na polícia, ajudar o trabalho policial. Perfeito, é isso aí. A finalidade maior é essa aí. Delegado, a gente começou falando aqui que o senhor tem 54 anos de polícia. O senhor é diretor de uma seccional, o senhor chega todo dia pontualmente 7 horas da manhã, fica até em média 5 da tarde, podendo, dependendo, até passar desse horário. O senhor vai em operações policiais. A paixão que o senhor tem pela polícia é a mesma de 54 anos atrás? Se não for um pouco mais. A paixão continua, se não for um pouco mais, está no mesmo patamar, no mesmo nível de quando eu comecei. Porque o que é que eu pretendo, na verdade? O que é que eu sempre busquei? É fazer uma escola de polícia. Que escola? Uma escola onde o policial tivesse imbuído do desejo de que a sociedade precisa dos préstimos dele. A solução de um crime, ela não chega na delegacia. Se ela não for buscada, ela não vem. Hoje, antigamente você sabia, fulano de tal se apresentou na polícia. Hoje isso aí é raridade. Alguém se apresentar na polícia. Se você não for para a rua buscar, o crime vai ficar insolúvel. E a família do morto vai ficar nem tanto responsabilizando quem matou, mas responsabilizando a polícia por não ter feito a parte dela, como responsabiliza a justiça quando não condena, quando não mantém na cadeia. Então, o meu objetivo hoje, 54 anos de polícia, eu estou a caminho da aposentadoria, né? Se o governador achar que deve me aposentar, eu quero dizer a você que o meu objetivo é esse, é sensibilizar os colegas que o pobre precisa de respeito, o testemunho que não tem grandes poderes aquisitivos precisa ser atendido de uma forma respeitosa, o criminoso precisa ser tratado de uma forma que seja permissível pela lei. Tudo isso você busca numa academia na forma literária. Mas você vai ter isso no aspecto direcionado no local, indo ao local de crime. Local de crime fala, local de crime conversa. O jornalista sabe disso também, tanto quanto nós. A ida num local de crime é altamente objetiva, porque você pode ali encontrar alguma coisa
até então despercebida, um estojo deflagrado, um isqueiro, algum objeto que possa lhe servir de base para uma perícia de levantamento, de coleta de impressões digitais e poder lhe ajudar na solução final da investigação. Ou seja, o que move a sua paixão, o que renova a sua paixão é a busca por justiça. Sim, com certeza absoluta. A busca por justiça, porque você, como disse antes, você não vai devolver a vida de quem partiu, mas você vai massagear o ego da família que sofre e que sofreu com aquela partida. Depois de mais de 5 décadas na polícia, vendo crimes terríveis, convivendo com pessoas que distorcem a verdade, que mentem, o delegado Mourão ficou embrutecido? Não, de forma nenhuma. Eu tenho a minha forma firme e decidida. É para resolver, vamos resolver. O pau que baixa lá é o mesmo que vai baixar aqui. Eu não posso chegar para estourar um ambiente de marginais sem estar protegido de alguma forma. Porque você é testemunha. Quantos policiais têm perdido a vida, às vezes até por um ato de imprudência. Então, eu planejo, escolho a equipe que vai e vou com eles. Porque eu não vou permitir nenhum tipo de excesso desnecessário. Você não tem que... O policial, ele não tem que ter raiva do bandido. Quem tem que ter raiva do bandido é a vítima, é a sociedade. Nós não podemos ir por esse lado. Nós vamos com o intuito de quê? De conduzi-lo, de prendê-lo, para que se possa iniciar o processo de fazer justiça. Jamais, embrutecido, jamais. Delegado Mourão é uma pessoa no dia a dia bem-humorada? Olha, se for bem-humorada, se for considerado bem-humorada a pessoa que sorri com facilidade, eu não sou. Eu realmente sou uma pessoa assim, de um aspecto, eu não diria taciturno, mas eu diria que sou de um aspecto fechado. Não sou assim de muita conversa, especialmente onde eu não conheço. Sou um cara de bom trato, recebo, atendo, estou ali para isso e a comunidade que trabalha comigo é a principal testemunha. Mas eu não sou de estar realmente brincando, não. Não é meu feitio. Delegado, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta. O senhor vai se aposentar agora em outubro, né? Para quem acompanha a sua trajetória, é algo que é até difícil imaginar, o delegado Mourão aposentado. Quando o senhor se aposentar, quando isso ocorrer, qual é o legado que o senhor imagina que o senhor deixou para a sociedade, em especial para os policiais? O que eu imagino é o consenso da necessidade da investigação, da necessidade do compromisso, da necessidade do respeito pelo horário de trabalho, do respeito que se tem que ter pelo usuário do dia a dia. Você, às vezes, recebe uma pessoa idosa, uma pessoa carente de cultura. Cultura que eu falo é cultura gramatical. E essas pessoas precisam ser tratadas com respeito. Porque você está aqui hoje subindo. Mas se amanhã você estiver descendo e encontrar essas pessoas, como é que vai ser a sua reação? Então, o princípio do respeito, o princípio da moralidade, o princípio da decência, o princípio da honestidade é fundamental na vida de qualquer cidadão. E do policial mais ainda, porque você lida com vidas, você lida com patrimônio, você lida com o público em geral e você precisa respeitar para ser respeitado. Delegado Mourão, muito obrigado pela sua entrevista. Na verdade, eu sei que a gente poderia ficar aqui falando durante muito tempo, mas muito obrigado por ter tirado um tempinho para nos passar essa experiência. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Dilson, especificamente, um homem que sempre foi e é um baluarte da notícia, que sabe buscar, como sempre soube buscar a notícia, aonde ela está. Agradeço a direção do empreendimento liberal pela oportunidade e dizer que onde estiver, aqui, aposentado,
eu estarei sempre à disposição para qualquer eventualidade. Agradeço sinceramente o espaço. Foi um fato extremamente positivo na vida desse dublê que é a polícia e a reportagem. E quem tem a ganhar com isso é o povo, é a sociedade. Muito obrigado, delegado Mourão. Muito obrigado aos internautas e vamos ficando por aqui. Muito obrigado.